A partir da chegada do novo governo ao Palácio do Planalto, a gente passa a rediscutir aspectos que são importantes para o servidor público, desde a política salarial, que são questões mais gerais, como também as questões setoriais que estão associadas às carreiras de cada categoria. O Andes não é diferente, né? E o Andes construiu a sua proposta de carreira a partir da concepção de universidade que se tem. Então é importante destacar que o elemento central e o elemento que gera o plano de carreira do Andes qual é a proposta de educação para o povo brasileiro, qual é a proposta de universidade para o povo brasileiro. Essa discussão ela vem desde os anos 80. Nós conseguimos a carreira inicial nos anos de 1987, ainda no governo de transição da ditadura, assinada inclusive pelo Sarney, que já tinha um pouco essa discussão, então, pautada em 4 elementos centrais: a estabilidade no emprego, a entrada através do concurso público, a progressão através de avaliação pública, e uma coisa que é importantíssima e que eu acho que temos que rediscutir isso, inclusive com toda a classe trabalhadora, que é a questão da aposentadoria. Porque carreira é uma coisa importantíssima para toda a categoria. Existe uma frase, né, de Goethe que diz assim: a noite é uma parte importante da vida, né? Ou é a metade da vida, mas é a melhor parte da vida. E eu diria que a carreira é a vida toda. Ela não se acaba quando o professor aposenta. A aposentadoria faz parte da carreira do professor. Então a gente tem que pensar desde o ingresso, através do concurso público, passando pelo período em que está na carreira, através das suas progressões, e a garantia de que ele estude, pesquise, analise, crie conhecimento novo, eduque, forme, gere novos conhecimentos dentro da liberdade que se dá, e isso só se dá com estabilidade no emprego. Isso foi muito degradado nos últimos anos, e principalmente a partir de 2012. A partir de 2012, todas as relações que eram criadas com os STEPs, que geravam toda a malha salarial a partir dessa concepção de universidade, eles foram destruídos. Inclusive a relação principal entre os regimes de trabalho. Então é importante que nós, docentes, nós professores, nós professoras, entendemos que temos que pensar na carreira como um processo de construção de malha salarial não apenas numérico, algébrico, mas sim a partir da concepção de universidade e educação que defendemos. Então, o elemento central para se construir isso é definir os elementos de avaliação, um processo de avaliação que deve ser coletivo e não elemento individual, e que os recursos que cheguem, as condições que são dadas para o professor cumprir a sua tarefa, elas estejam dadas em pé de igualdade em todas as universidades. Então, nesse aspecto, a gente precisa retomar alguns aspectos importantíssimos que foram perdidos nos últimos anos. Primeiro, a relação de STEPs no processo de crescimento vertical. Pensar como se faz o elemento e as relações que nós temos na horizontalidade da carreira, que é definir, né, também os próprios regimes de trabalho. A partir disso, definido esses STEPs, a amplitude salarial entre o piso salarial e o maior salário tem que passar por uma discussão clara. Nós já temos essa proposta, né? Temos a proposta. É claro que a categoria mudou, a sociedade mudou, mas isso não significa dizer que nós precisamos ficar com tudo que o passado nos trouxe e que nos tirou. Precisamos recuperar alguns aspectos que são importantes. Então, desses aspectos que eu queria chamar a atenção. Um é ter uma malha salarial gerada a partir de um piso e que caracterize a horizontalidade e verticalidade dentro de um padrão de amplitude que garanta uma razoabilidade entre o maior salário e o menor salário, com uma definição muito clara de como você avança nesses steps. E aí não tem como a gente não pensar nos regimes de trabalhos que são essenciais. A dedicação exclusiva. A universidade brasileira tem como pilar a dedicação exclusiva. Então esse deve ser o regime preferencial de nossa carreira, que a maioria dos professores sejam dedicação exclusiva e as exceções possam ser contratadas como professores T20, em alguns casos que são necessários, como médico, advogados, alguns aspectos que nós já temos definido no nosso plano. E depois disso, definir os patamares de titulação, claramente pensando em apenas uma linha só no contra-cheque. Nós temos que ter uma linha só no contra-cheque que englobe o seu regime de trabalho e a sua titulação. O professor, que é sem T20, o salário do professor T40 seria 2 vezes esse salário. E o professor de dedicação exclusiva, que não pode mais ter nenhuma outra ocupação, precisa voltar aos patamares que nós tínhamos lá nos anos de 91, que era 55%. Isso significa dizer multiplicar o salário do professor T20
para 3,1, o que não acontece hoje. Se você for dedicação exclusiva, converse com um professor que é T20 no seu departamento, pergunte se ele tem a mesma titulação, qual é a relação do seu salário para ele. A gente precisa recuperar esse patamar de 3,1 para a dedicação exclusiva, para que a gente possa fazer com que construamos novamente ou reconstruirmos a nossa carreira a partir dos elementos centrais, dos pilares básicos que nós construímos nesses 42 anos de vida do Andes.